Os 7 brados do Salvador sobre a cruz, por Arthur W. Plink. Está consumado. A missão na qual Deus enviara seu Filho ao mundo estava acabada. Aquilo que fora tensionado na eternidade viera a suceder. O plano de Deus fora plenamente levado a cabo. É verdade que o Salvador fora morto e crucificado por mãos de iníquos. Todavia foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Atos 2:23. É verdade que os reis da terra se levantaram e os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Entretanto, não foi senão para fazer o que a mão e o conselho de Deus tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Atos 4:28. Porque Ele é o Altíssimo, não se pode frustrar a secreta vontade de Deus. Porque Ele é supremo, o conselho de Deus deve ficar de pé. Porque Ele é o Todo-Poderoso, o propósito de Deus não pode ser malogrado. Repetidas vezes as Escrituras insistem na irresistibilidade do desejo do Senhor Deus, porque sua verdade é agora tão geralmente posta em discussão. Acrescentamos 7 passagens que a afirmam. Mas se Ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que Ele deseja, isso fará. Jó 23:13. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó 42:2. Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Salmo 115:3. Não há sabedoria nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Provérbios 21:30. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías 14:27. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Isaías 46:9-10. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga, que fazes? Deuterônio 4:35. E no brado triunfante do Salvador, está consumado, temos uma profecia e um penhor da execução definitiva do plano de Deus de modo completo e irresistível. No fim dos tempos, quando tudo estiver terminado e o propósito divino for plenamente consumado, quando tudo o que ele predeterminou que devesse ser feito estiver cumprido, então será dito novamente, está consumado, está consumado. 4. Vemos aqui a realização da expiação. Falamos acima de Cristo alcançando a meta da encarnação e da consumação de sua missão na terra. O que foram tal meta e tal missão? A Escritura claramente revela. O Filho do Homem veio aqui para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Cristo Jesus entrou no mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1:15. Deus enviou seu Filho nascido de mulher para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4:4. Ele foi manifestado para tirar os nossos pecados. 1 João 3:5. E tudo isso envolvia a cruz. O perdido que ele veio buscar só podia ser encontrado lá, no lugar de morte sob a condenação divina. Os pecadores podiam ser salvos somente por alguém tomando seu lugar e levando suas iniquidades. Aqueles que estavam sob a lei apenas podiam ser remidos por um outro que cumprisse suas exigências e sofresse sua maldição. Nossos pecados somente podiam ser tirados sendo apagados pelo precioso sangue de Cristo. As demandas da justiça têm que ser satisfeitas. As exigências da santidade divina têm que ser atendidas. O terrível débito em que incorremos tem que ser pago. E na cruz isso foi feito. Feito por ninguém menos que o Filho de Deus. Feito com perfeição. Feito de uma vez por todas. Está consumado. Aquilo para o qual tantos tipos apontavam, aquilo para o qual tanta coisa do tabernáculo e de seu ritual prefigurava, aquilo do qual tantos dos profetas de Deus tinham falado, estava agora realizado. Uma cobertura para o pecado e sua vergonha, tipificada pelas túnicas de peles com as quais o Senhor Deus vestiu nossos primeiros pais, foi agora fornecida. O mais excelente sacrifício, tipificado pelo Cordeiro de Abel, for agora oferecido.
um abrigo para a tempestade do julgamento divino, tipificado pela Arca de Noé, era agora providenciado. O filho unigênito e muito amado, tipificado pelo oferecimento de Isaque por Abraão, já havia sido posto sobre o altar. Uma proteção contra o anjo vingador, tipificada pelo sangue derramado do Cordeiro Pascal, era agora suprida. Uma cura para a mordida da serpente, tipificada pela serpente de bronze sobre a haste, era agora aprontada para os pecadores. A provisão de uma fonte que dá vida, tipificada pelo golpear de Moisés na rocha, era agora efetuada. Está consumado. A palavra grega aqui, télio, é vertida de várias formas no Novo Testamento. Uma olhada em algumas das diferentes traduções em outras passagens nos habilitará a discernir a plenitude e a finalidade do termo usado pelo Salvador. Em Mateus 11:1, télio é traduzida como segue: e aconteceu que, acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali. Em Mateus 17:24 é assim traduzida: aproximaram-se de Pedro os que cobravam as de dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas? Em Lucas 2:39 é traduzida: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia. Em Lucas 18:31 temos: e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Ajuntando tudo, aprendemos o escopo da sexta elocução do Salvador na cruz. Está consumado. Ele clamou: está posto um fim a, está pago, está realizado, está acabado, está terminantemente terminado. Não há mais o que fazer. Há que se pôr um fim aos nossos pecados e sua culpa. O que foi pago? O preço de nossa redenção. O que foi realizado? Os mais extremos requerimentos da lei. O que foi acabado? A obra que o Pai lhe dera fazer. O que foi findado? O fazer expiações. Deus fornece ao menos 4 provas de que Cristo terminou, sim, sua obra, a qual lhe foi dada para fazer. Primeiro, no rasgar do véu, que mostrava que o caminho para Deus estava agora aberto. Segundo, no ressurgir de Cristo dentre os mortos, que provou que Deus aceitara seu sacrifício. Terceiro, na exaltação de Cristo à sua própria destra, o que demonstrou o valor da sua obra e o deleite do Pai em sua pessoa. Quarto, no envio à terra do Espírito Santo para aplicar as virtudes e benefícios da morte expiatória de Cristo. Está consumado. O que estava consumado? A obra da expiação. Qual o seu valor para nós? Este, ao pecador, é uma mensagem de boas novas. Tudo o que um santo Deus requer foi feito. Nada é deixado para o pecador acrescentar. Obra nenhuma de nós é exigida como preço de nossa salvação. Tudo o que é necessário ao pecador é descansar agora pela fé sobre o que Cristo fez. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Para o crente, o conhecimento de que a obra expiatória de Cristo está acabada traz um doce alívio contra todos os defeitos e imperfeições de seus serviços. Há muito de pecado e vaidade no melhor mesmo de nossos esforços, mas o grande consolo é que estamos perfeitos em Cristo. Colossenses 2:10. Cristo e sua obra acabada é o fundamento de todas as nossas esperanças. Sobre uma vida que não vivi, sobre uma morte que não morri, sobre a morte de um outro, sobre a vida de um outro, eu lanço minha alma eternamente. Com ousadia ficarei de pé naquele grande dia. Pois quem pode lançar sobre mim alguma acusação? Completamente absolvido por Cristo estou, da tremenda maldição do pecado e da culpa. Está consumado. 5. Vemos aqui o fim de nossos pecados. Os pecados do crente, todos os seus, foram transferidos ao Salvador. Como diz a Escritura, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53:6. Se Deus, pois, lançou minhas iniquidades sobre Cristo, não mais estão elas sobre mim. Há pecado em mim, pois a velha natureza adâmica permanece no crente até a morte ou até o retorno de Cristo, caso ele venha antes que eu morra. Porém, não há mais pecado algum sobre mim. Tal distinção entre pecado em pecado e sobre é uma distinção vital, e deve haver pouca dificuldade em sua apreensão. Se eu dissesse que o juiz deu sentença sobre um criminoso e que esse está agora sob sentença de morte, todos entenderiam
o que eu quis dizer. Da mesma forma, todos fora de Cristo têm a sentença da condenação divina que repousa sobre si. Porém, quando o pecador crê no Senhor, recebe como seu Senhor e Mestre, ele não mais está sob condenação. O pecado não mais está sobre si, ou seja, a culpa, a condenação. A pena do pecado não mais está sobre ele. E por quê? Porque Cristo levou nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. 1 Pedro 2,24. A culpa, a condenação e a pena de nossos pecados foram transferidas ao nosso substituto. Em consequência, porque meus pecados foram transferidos a Cristo, eles não mais estão sobre mim. Essa preciosa verdade foi contundentemente ilustrada nos tempos do Antigo Testamento em conexão com o dia anual da expiação em Israel. Naquele dia, Arão, o sumo sacerdote, um tipo de Cristo, dava satisfação a Deus pelos pecados que Israel cometera durante o ano anterior. A maneira como isso era feito está descrita em Levítico 16. 2 bodes eram tomados e apresentados diante de Deus à porta do tabernáculo. Isso era antes que qualquer coisa fosse feita com eles. Isso representava Cristo apresentando-se a Deus, oferecendo para entrar nesse mundo e ser o Salvador dos pecadores. Um dos bodes era então escolhido e morto, e seu sangue era levado para dentro do tabernáculo, no interior do véu, no Santo dos Santos, e ali era espargido perante e sobre o propiciatório, prefigurando a Cristo oferecendo-se como sacrifício a Deus, para satisfazer as exigências de sua justiça e aos requerimentos de sua santidade. Lemos então que Arão saía do tabernáculo e punha ambas as mãos sobre a cabeça do segundo bode vivo, significando um ato de identificação pelo qual ele, o representante de toda a nação, identificava o povo com o animal, reconhecendo que seu destino era o que os seus pecados mereciam e que hoje corresponde às mãos da fé, segurando Cristo e identificando a nós mesmos consigo em sua morte, tendo posto suas mãos na cabeça do bode vivo. Arão agora confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Levítico 16, 21. Desse modo, os pecados de Israel eram transferidos ao seu substituto. Finalmente se nos diz: assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e enviará o bode ao deserto. Levítico 16, 22. O bode que carregava os pecados de Israel era introduzido num ermo inabitado, e o povo de Deus não mais via, nem ele, nem seus pecados. Tipificando, isso era Cristo introduzindo nossos pecados em uma terra desolada onde Deus não estava, e ali dando um fim a eles, a cruz de Cristo, pois é o túmulo de nossos pecados. Está consumado. 6. Aqui vemos o cumprimento das exigências da lei. A lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,12. Como poderia ela ser menos que isso, já que o próprio Jeová a tinha ideado e dado? A culpa não estava na lei, mas no homem que, sendo depravado e pecador, não a podia guardar. Todavia aquela lei tem que ser guardada, e guardada por um homem, de modo que a lei pudesse ser honrada e exaltada, e justificado aquele que a deu. Por conseguinte, lemos: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em não por nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 3, 4. A enfermidade aqui é aquela do homem caído. O envio do Filho de Deus, na semelhança da carne do pecado, refere-se à encarnação, como lemos em uma outra escritura. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Gálatas 4, 4, 5. Sim, o Salvador nasceu sob a lei. Nasceu sob ela para que pudesse guardá-la perfeitamente em pensamento, palavra e obras. Não cuideis que vim destruir a lei, os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5,17. Essa foi sua pretensão.
Mas não apenas o Salvador guardou os preceitos da lei, ele também sofreu sua pena e suportou sua maldição. Nós a tínhamos quebrado e, tomando nosso lugar, ele deve receber sua justa sentença. Tendo recebido sua pena e sofrido sua maldição, as exigências da lei são completamente atendidas e a justiça é satisfeita. Por conseguinte, está escrito a respeito dos crentes: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3,13. E outra vez, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10,4. E outra vez ainda, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Livres da lei, ó feliz condição. Jesus abençoa e há remissão. Amaldiçoados pela lei e mortos pela queda. A graça nos redimiu de uma vez por todas. Está consumado. 7. Aqui vemos a destruição do poder de Satanás. Veja-o pela fé. A cruz foi o presságio de morte do poder do diabo. As aparências humanas parecia o momento de seu maior triunfo. Todavia, na realidade, foi a hora de sua derrota definitiva. Em virtude da cruz, o Salvador declarou: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12,31. É verdade que Satanás não foi ainda acorrentado e lançado no abismo. Entretanto, a sentença foi dada, ainda que não executada. Seu fim é certo e seu poder já está quebrado, o que diz respeito aos crentes. Para o cristão, o diabo é o inimigo vencido. Ele foi derrotado por Cristo na cruz, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. Os crentes já foram tirados da potestade das trevas e transportados para o reino do seu Filho do amor. Colossenses 1,13. Satanás, então, deve ser tratado como um inimigo derrotado. Ele não mais tem qualquer reivindicação legítima sobre nós. Outrora éramos seus cativos, seus escravos, por lei, mas Cristo nos livrou. Outrora andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, mas agora temos de seguir o exemplo que Cristo nos deixou. Outrora Satanás operava em nós, mas agora Deus é quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo sua boa vontade. Tudo o que temos de fazer é resistir ao diabo, e a promessa é que ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Está consumado. Aqui estava a resposta triunfante à cólera do homem e à inimizade de Satanás. Ela conta a perfeita obra que vai de encontro ao pecado no lugar do julgamento. Tudo estava completado exatamente como Deus queria tê-lo, como os profetas haviam predito, como o cerimonial do Antigo Testamento prefigurava, como a santidade divina requeria e como os pecadores necessitavam. Quão contundentemente apropriado é que esse sexto brado do Salvador na cruz seja encontrado no Evangelho de João, o Evangelho que mostra a glória da deidade de Cristo. Ele aqui não encomenda a sua obra à aprovação divina, mas sela com seu próprio imprimatur, atestando-a como completa e dando-lhe a todo suficiente sanção de sua própria aprovação. Nenhum outro além do Filho de Deus diz: está consumado. Quem, pois, ousa duvidar ou questionar? Está consumado. Leitor ouvinte, você crê nisso? Ou está tentando adicionar algo de si mesmo à obra completa de Cristo para assegurar o favor de Deus? Tudo o que você tem que fazer é aceitar o perdão que ele adquiriu. Deus está satisfeito com a obra de Cristo. Por que você não está? Pecador, no momento em que você crer no testemunho de Deus sobre seu Filho amado, nesse momento todo o pecado que você cometeu é apagado e você fica em posição aceitável em Cristo. Não gostaria você de possuir a certeza de que não há nada entre sua alma e Deus? Não gostaria você de saber que todo o pecado foi expiado e posto de lado? Então creia no que a palavra de Deus diz acerca da morte de Cristo. Não descanse em seus sentimentos e experiências, mas na palavra escrita. Há apenas um caminho para se encontrar paz, e isso é mediante a fé no sangue derramado do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Está consumado. Você realmente crê nisso? Ou está se esforçando para acrescentar algo seu mesmo a ele e assim merecer o favor divino? Há alguns anos, um fazendeiro cristão
estava profundamente preocupado com um carpinteiro não salvo. Ele procurou pôr diante de seu vizinho o Evangelho da graça de Deus e explicar como que a obra completa de Cristo foi suficiente para sua alma nela descansar. Porém, o carpinteiro persistia na crença de que ele mesmo tem que fazer algo. Um dia o fazendeiro pediu a esse para lhe fazer um portão, e quando o portão estava pronto, ele o transportou para sua carroça. Ele ordenou ao carpinteiro que o visitasse no dia seguinte de manhã e visse o portão quando levantado no campo. Na hora marcada, o carpinteiro chegou e ficou surpreso ao descobrir o fazendeiro lá perto com um afiado machado em sua mão. "O que você vai fazer?" ele perguntou. "Vou fazer alguns cortes e dar uns golpes em sua obra", foi a resposta. "Mas não há necessidade alguma disso", respondeu o carpinteiro. "O portão está todo certo. Assim, fiz tudo o que era necessário." O fazendeiro não prestou atenção a isso, mas erguendo seu machado, deu talhos e cortes no portão até ficar completamente inutilizado. "Veja o que você fez", gritou o carpinteiro. "Você arruinou meu trabalho." "Sim", disse o fazendeiro. "E isso é exatamente o que você está tentando fazer. Você está procurando anular a obra completa de Cristo com seus miseráveis acréscimos a ela." Deus utilizou essa lição com vigoroso objeto para mostrar ao carpinteiro seu engano. E esse foi levado a se lançar em fé sobre o que Cristo tem feito pelos pecadores. Leitor, você quer fazer o mesmo? 7. A palavra de contentamento. "E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou." Lucas 23, 46. "E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou." Lucas 23, 46. Essas palavras postas diante de nós foram o último ato do Salvador antes de expirar. Foi um ato de contentamento, de fé, de confiança e amor. A pessoa a quem ele confiou o precioso tesouro de seu espírito foi seu próprio pai. Pai é um título que traz encorajamento e segurança. Um filho, desde que seja querido, bem pode confiar qualquer preocupação nas mãos de um pai, em especial um tal filho nas mãos de um tal pai. Aquilo que foi entregue nas mãos do pai foi o seu espírito, que estava prestes a separar do corpo. A Escritura mostra o homem como sendo um ser tricotômico, espírito e alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Há uma diferença entre a alma e o espírito, ainda que não seja fácil afirmar onde não são eles similares entre si. O espírito parece ser o mais elevado panorama de nosso ser complexo. É isso que particularmente distingue o homem das bestas e que nos liga a Deus. O espírito é aquilo que Deus forma dentro de nós. Zacarias 12:1. Portanto, é ele mesmo chamado o Deus dos espíritos de toda a carne. Números 16:22. Na morte, o espírito volta a Deus, que o deu. Eclesiastes 12:7. O ato pelo qual o Salvador pôs seu espírito nas mãos do Pai foi um ato de fé. Eu entrego. Foi um bendito ato com a intenção de ser um precedente para todo o seu povo. O último ponto observável é a maneira na qual Cristo executou seu ato. Ele expressou tais palavras com grande voz. Ele falou para que todos pudessem ouvir e para que seus inimigos que o julgavam, destituído e desamparado por Deus, pudessem saber que ele não mais o estava, antes que ainda era amado por seu Pai, e podia pôr seu espírito confiantemente em suas mãos. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi a última coisa que o Salvador disse antes de expirar. Enquanto pendurado na cruz, por 7 vezes seus lábios moveram-se para falar. 7 é o número da inteireza ou perfeição. No Calvário, então, como em todo lugar, as perfeições do bem-aventurado foram mostradas. 7 é também o número de descanso em uma obra encerrada. Em 6 dias Deus fez céu e terra, e no 7º descansou, contemplando com satisfação aquilo sobre o que pronunciara ser muito bom. Assim também aqui com Cristo, uma obra fora lhe dada para fazer, e tal obra estava agora feita. Exatamente como o 6º dia levou à conclusão a obra de criação e reconstrução. Assim, a 6ª declaração do Salvador
está consumado. E exatamente como o sétimo dia foi o dia de repouso e satisfação, assim a sétima elocução do Salvador trá-lo ao lugar de descanso, às mãos do Pai. Por 7 vezes o Salvador agonizante falou. 3 dessas elocuções diziam respeito aos homens. A um deu a promessa de que deveria estar com ele naquele dia no paraíso. A um outro confiou sua mãe. A massa de espectadores fez menção de estar com sede. 3 dessas elocuções foram dirigidas a Deus. Ao Pai ele orou por seus assassinos. A Deus ele expressou seu triste lamento. E agora, nas mãos do Pai, ele entrega seu espírito. Ao ouvido de Deus e dos homens, dos anjos e do diabo, ele bradara em triunfo. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É digno de nota que esse brado final do Salvador tenha sido pronunciado pelo Espírito de profecia muitos séculos antes da encarnação. No Salmo 31, ouvimos o filho de Davi e o Senhor dizendo antecipadamente: Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Versículo 1 a 5. Em conexão com cada uma das elocuções de nosso Salvador na cruz, uma profecia foi cumprida. Na primeira vez, ele clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E isso cumpriu Isaías 53:12. Pelos transgressores intercedeu. Na segunda, ele prometeu ao ladrão: Hoje estarás comigo no paraíso. Isso foi um cumprimento da profecia do anjo: A José chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Na terceira disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E isso cumpriu a profecia de Simeão: Uma espada traspassará também a tua própria alma. Lucas 2:35. Na quarta ele havia perguntado: Deus meu, por que me desamparaste? E tais palavras foram idênticas àquelas de Salmo 22:1. Na quinta ele exclamou: Tenho sede. Isso foi um cumprimento de Salmo 69:21. Na minha sede me deram a beber vinagre. Na sexta ele bradou triunfantemente: Está consumado. E essas são quase as mesmas palavras que servem de conclusão àquele maravilhoso Salmo 22. Ele o fez. Ou como se poderia muito bem verter do hebraico: Ele consumou. Com o contexto mostrando que ele tinha feito, a saber, a obra de expiação, por que fim ele orou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E como mostramos de antemão, ele tão somente estava citando o que dele fora escrito de antemão no Salmo 31. Oh, as maravilhas da cruz! Nunca chegaremos ao fim delas. Oh, as maravilhas da cruz! Nunca chegaremos ao fim delas, é verdade. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vemos aqui o Salvador outra vez de volta à comunhão com o Pai. Isso é sobremaneira precioso. Por um instante, aquela comunhão foi quebrada exteriormente, quando a luz da santa face de Deus foi ocultada daquele que levava nossos pecados. Mas agora as trevas haviam passado e eram findas para sempre. Até a cruz tinha havido comunhão perfeita e ininterrupta entre o Pai e o Filho. É extraordinariamente belo observar como o terrível cálice fora mesmo aceito das mãos do Pai. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jó 18:11. Na cruz, no início, o Senhor Jesus ainda é encontrado em comunhão com o Pai, pois senão não teria chamado: Pai, perdoa-lhes. A sua primeira declaração na cruz, então, foi: Pai, perdoa-lhes. E agora a sua última palavra é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porém, entre aquelas elocuções, ele tinha ficado ali pendurado por 6 horas. 3 delas passadas em sofrimentos nas mãos do homem e de Satanás. As 3 outras na mão de Deus. Quando a espada da justiça divina foi despertada para ferir o companheiro de Jeová, durante aquelas 3 últimas horas, Deus se tinha retirado do Salvador, o que evoca
aquele terrível clamor: Deus meu, por que me desamparaste? Mas agora está tudo feito, o cálice é bebido até a última gota. A tempestade da ira se tinha passado, as trevas são idas, e o Salvador é visto mais uma vez em comunhão com o Pai, comunhão nunca mais quebrada. Pai, quão humilde essa palavra estava nos lábios do Salvador, a primeira vez em que foi registrada. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? No que foi provavelmente seu primeiro discurso formal, o Sermão da Montanha. Ele fala do Pai 17 vezes. Quando em seu discurso final aos discípulos, o discurso pascal, encontrado em João 14,16, a palavra Pai é achada não menos do que 45 vezes. No capítulo seguinte, João 17, que contém o que é conhecido como a grande oração sacerdotal de Cristo, ele fala ao e do Pai por mais de 6 vezes. E agora, pela última vez, antes de renunciar à própria vida, diz novamente: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quão abençoado é que seu Pai seja nosso Pai, nosso porque seu. Quão maravilhoso isso é, quão inefavelmente precioso que eu possa erguer meus olhos ao grande Deus vivente e falar: Pai, meu Pai. Que conforto está contido nesse título, que segurança é comunicada. Deus é meu Pai, então Ele me ama. Ama-me como ao próprio Cristo. João 17:23. Deus é meu Pai e me ama, então Ele se importa comigo. Deus é meu Pai e cuida de mim, então suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Deus é meu Pai, então Ele fará com que nenhum mal aconteça a mim. Sim, que todas as coisas serão feitas para trabalharem juntos para o meu bem. Ó, que seus filhos adentrem mais profunda e praticamente na bênção de tal relacionamento. E então, alegremente, exclamem com o apóstolo: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. 2. Vemos aqui um calculado contraste. Por mais de 12 horas, Cristo estivera nas mãos dos homens. Disso falaram aos seus discípulos quando os avisou de antemão que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. Mateus 17, 22, 23. Disso fizeram menção no meio da terrível gravidade do Getsemane. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousei, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Mateus 26, 45. A isso os anjos fizeram referência na manhã da ressurreição, dizendo às mulheres: Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Lucas 24, 6, 7. Isso recebeu seu cumprimento quando o Senhor Jesus se entregou àqueles que vieram prendê-lo no jardim. Como vimos em um capítulo anterior, Cristo podia facilmente ter evitado a prisão. Tudo o que tinha que fazer era deixar os oficiais dos sacerdotes prostrados no chão e ir embora tranquilamente. Mas ele não agiu assim. A hora marcada havia chegado. O tempo em que ele submeter-se-ia para ser levado como cordeiro ao matadouro chegara, e ele entregou-se nas mãos dos pecadores. Como eles o trataram é bem sabido. Eles se aproveitaram completamente da oportunidade. Eles deram plena vazão ao ódio do coração carnal por Deus, com mãos ímpias. Atos 2:23. O crucificaram. Mas agora tudo está acabado. O homem fizera o seu pior. A cruz fora suportada. A obra designada é terminada. Voluntariamente tinha o Salvador se entregado às mãos dos pecadores. E agora, voluntariamente, ele entrega seu espírito nas mãos do Pai. Que bendito contraste! Nunca mais ele estará de novo nas mãos dos homens. Nunca mais estará ele à mercê do ímpio. Nunca mais sofrerá vergonha. Nas mãos do Pai ele se entrega. E o Pai agora tomará conta de seus interesses. Não precisamos nos deter em detalhes da bendita consequência. 3 dias depois o Pai o ressuscitava dos mortos. 40 dias depois disso, o Pai o exaltava acima de todo o principado e poder e de todo o nome que se nomeia, e o pôs à sua própria direita nos céus. E lá agora
ele se assenta no trono do Pai. Apocalipse 3:21. Esperando até que seus inimigos sejam feitos escabelo de seus pés. Por um dia ainda que demorado, as posições serão invertidas. O Pai enviará aquele a quem o mundo rejeitou. Ele o fará outra vez, mas em poder e glória, para governar e reinar sobre toda a terra com vara de ferro. Então a situação será inversa. Quando aqui esteve anteriormente, os homens se atreveram a acusá-lo publicamente. Mas então ele assentar-se-á para julgá-los. Outrora esteve nas mãos deles, então eles estarão nas suas. Outrora gritaram, tira-o, então ele dirá, apartai-vos de mim. E no meio tempo, ele está nas mãos do Pai, sentado em seu trono, esperando seu deleite. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. 3. Vemos aqui a perfeita entrega de Cristo a Deus. Quão abençoadamente ele provou isso em toda a sua caminhada. Quando sua mãe o procurou em Jerusalém, quando era um menino de 12 anos, ele disse, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Quando esteve faminto no deserto após um jejum de 40 dias e o diabo o instou a fazer pão das pedras, ele respondeu dizendo que vivia de toda a palavra de Deus. Quando as poderosas obras que ele tinha feito e a mensagem que tinha entregado não conseguiram comover seus ouvintes, ele se submeteu àquele que o enviara, dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25. Quando as irmãs de Lázaro mandaram informar ao Salvador da enfermidade de seu irmão, em vez de apressadamente ir a Betânia, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, dizendo, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Não era a afeição natural que o movia a agir, mas a glória de Deus. Sua comida era fazer a vontade daquele que o enviou. Em tudo ele se submetia ao Pai. Veja-o de manhã, levantando-se de manhã muito cedo. Marcos 1:35. A fim de poder estar na presença do Pai. Veja-o antecipando-se a toda grande crise e se preparando para ela, derramando seu coração em súplicas. Veja-o passando, mesmo à última hora, antes de sua prisão, com sua face perante Deus. Quão adequadamente podia ele dizer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E da mesma forma que viveu, morreu, entregando-se nas mãos do Pai. Esse foi o último ato do Salvador agonizante. E quão extraordinariamente belo, quão totalmente de conformidade com toda a sua vida. Ela manifestava sua perfeita confiança no Pai. Ela revelava a bendita intimidade que havia entre eles. Ela mostrava sua absoluta dependência de Deus. Verdadeiramente, em tudo ele nos deixou um exemplo. O Salvador entregou seu espírito nas mãos de seu Pai na morte, porque ele tinha estado nas mãos dele por toda a sua vida. Isso é verdade quanto a você, leitor meu. Como pecador, você entregou seu espírito nas mãos divinas? Nesse caso, está salvaguardado. Você pode dizer como o apóstolo, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. E você, como cristão, rendeu-se plenamente a Deus? Você presta atenção àquela palavra, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Está vivendo para a glória daquele que amou e se deu por você? Está caminhando em dependência diária dele, sabendo que sem ele não pode fazer nada, mas aprendendo que pode fazer todas as coisas por Cristo, que fortalece você? Filipenses 4:13. Se sua vida inteira está entregue a Deus e a morte o apanhar antes que o Salvador retorne para receber seu povo para si mesmo, então será fácil e natural para você dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Balaão disse, a minha alma morra a morte dos justos. Números 23:10. Mas para morrer a morte dos justos, você tem de viver a vida dos justos.
E essa consiste em absoluta submissão e dependência de Deus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. 4. Vemos aqui a absoluta singularidade do Salvador. O Senhor Jesus morreu como nenhum outro jamais morreu. Essa foi a afirmação. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. João 10, 17 e 18. As várias provas de que a vida de Cristo não foi tirada dele foram expostas diante do leitor na introdução deste livro. A mais convincente demonstração de todas foi vista na entrega de seu espírito nas mãos do Pai. O Senhor Jesus mesmo disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas o Espírito Santo, ao descrever a verdadeira renúncia da sua vida, emprega 3 diferentes expressões que dão a conhecer muito convincentemente o fato que nós estamos ora considerando, e as várias palavras empregadas pelo Espírito são mais apropriadas aos respectivos evangelhos em que são encontradas. Lemos em Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Mas tal tradução não consegue salientar força própria do original. O sentido no grego é o de que ele despachou seu espírito. Essa expressão é a mais apropriada em Mateus, que é o Evangelho do Rei, apresentando nosso Senhor como filho de Davi, o rei dos judeus. Um tal termo é lindamente adequado ao Evangelho real, pois o ato do Senhor tem conotação de autoridade, como de um rei mandando embora um servo. A palavra usada em Marcos, que apresenta nosso Senhor como servo perfeito, é a mesma de nosso texto, tomada de Lucas, o Evangelho da perfeita humanidade de Cristo, e significa: ele soprou para fora seu espírito, foi sua passiva tolerância da morte. Em João, que é o Evangelho da glória divina de Cristo, uma outra palavra é empregada pelo Espírito Santo. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. O liberou, talvez fosse mais exato. Aqui o Salvador não encomenda seu Espírito ao Pai, como no Evangelho de sua humanidade, mas de acordo com sua glória divina, como alguém que tem completo poder sobre ele, libera seu Espírito. 2 coisas eram necessárias para se fazer propiciação. Primeiro, uma satisfação completa deve ser oferecida à santidade de Deus ultrajada e à sua justiça ofendida. Isso, no caso de nosso substituto, somente podia ser por ele sofrendo a ira divina derramada. E isso tinha sido suportado. Agora ali restava apenas a segunda coisa, e essa era para o Salvador provar o gosto da morte. Aos homens está ordenado morrerem, uma vez vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Com o pecador é primeiro a morte, depois o julgamento. Com o Salvador, a ordem naturalmente foi invertida. Ele suportou o juízo de Deus contra os nossos pecados e depois morreu. O fim agora era chegado. Perfeito Senhor de si mesmo, não subjugado pela morte. Ele brada com uma grande voz de vigor não exaurido e entrega seu espírito nas mãos do Pai. E nisso sua singularidade foi manifestada. Ninguém mais jamais agiu ou morreu assim. Seu nascimento foi singular, sua vida foi singular, sua morte foi singular. Ao dar sua vida, sua morte foi diferenciada de todas as outras mortes. Ele morreu por um ato de sua própria volição. Quem, a não ser uma pessoa divina, poderia ter feito isso? Ao mero homem, teria sido suicídio, mas para ele era uma prova de sua perfeição e singularidade. Ele morreu como o príncipe da vida. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. 5. Vemos aqui o lugar de segurança eterna. Repetidas vezes o Salvador falou de um povo que lhe fora dado. João 6,37. E na hora de sua prisão ele disse: dos que me deste, nenhum deles perdi. João 18,9. Então, não é deleitoso ver que na hora da morte, o bendito Salvador entregou-os agora à salvaguarda do Pai? Na cruz, Cristo pendurado como representante de seu povo e, por conseguinte, vemos seu último ato como um ato representativo. Quando o Senhor Jesus entregou seu Espírito nas mãos de seu Pai,
Ele também apresentou nossos espíritos junto com o seu, para a aceitação do Pai. Jesus Cristo nunca viveu nem morreu por si próprio, mas pelos crentes. O que ele fez em seu último ato reportava-se a eles tanto quanto a si mesmo. Devemos, pois, olhar Cristo aqui, unindo juntamente todas as almas dos eleitos e fazendo uma oferta solene delas com seu próprio Espírito a Deus. A mão do Pai é o lugar da segurança eterna. Naquela mão o Salvador encomendou seu povo, e ali eles estão para sempre seguros. Disse Cristo, referindo-se aos eleitos: meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João 10, 29. Aqui então está o fundamento da confiança do crente. Aqui está a base de nossa segurança. Assim como nada podia prejudicar Noé quando a mão de Jeová havia trancado a porta da arca, também nada pode tocar o Espírito Santo pego pela mão de onipotência. Ninguém pode arrancá-los de lá. Fracos somos em nós mesmos, porém guardados pelo poder de Deus. É a declaração segura da Escritura Sagrada. Guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro 5. Os adeptos formais que parecem correr bem por um tempo podem ficar fatigados e abandonar a corrida. Aqueles que são movidos pela excitação carnal de um encontro de reavivamento aguentam somente por um tempo, pois não têm raiz em si mesmos. Aqueles que confiam no poder de suas próprias vontades e resoluções, que abandonam maus hábitos e prometem agir melhor, a miúde fracassam, e seu último estado é pior que o primeiro. Muitos que são persuadidos pelos bem-intencionados, mas ignorantes aconselhadores para juntar-se à igreja e viverem a vida cristã, com frequência apostataram da verdade. Mas todo espírito que nasceu de novo está eternamente a salvo na mão do Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. 6. Vemos aqui a bênção da comunhão com Deus. O que estamos aludindo particularmente aqui é o fato de que a comunhão com Deus pode ser desfrutada independentemente do lugar ou das circunstâncias. O Salvador estava na cruz, rodeado por uma multidão escarnecedora, seu corpo sofrendo intensa agonia. Entretanto, ele estava em comunhão com o Pai. Essa é uma das doces verdades destacadas pelo nosso texto. É privilégio nosso gozar da comunhão com Deus em todo o tempo, independente de circunstâncias ou condições externas. Tal comunhão é por fé, e a fé não é afetada pelas coisas da vista. Não importa quão desagradável seu cunhão possa ser. Leitor meu, é seu inefável privilégio desfrutar de comunhão com Deus, tal como os 3 hebreus a desfrutaram com o Senhor no meio do forno de fogo ardente, como Daniel na cova dos leões, como Paulo e Silas no cárcere de Filipos, como Salvador na cruz. Assim também você, seja em que lugar for, a cabeça de Cristo estava circundada com uma coroa de espinhos em cima, mas embaixo estavam as mãos do Pai. Não ensina o nosso texto muito explicitamente a bendita verdade e o bendito fato da comunhão com o Pai na hora da morte? Então por que se apavorar, companheiro cristão? Se Davi, sob a dispensação do Antigo Testamento, podia dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. Por que devem os crentes agora temer, depois de Cristo haver arrancado o aguilhão da morte? A morte pode ser a rainha dos terrores para o não salvo, mas para o cristão, ela é simplesmente a porta que dá acesso à presença do bem-amado. As moções de nossas almas na morte, tanto quanto na vida, voltam-se indistintamente para Deus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Será nosso brado, caso estejamos conscientes. Enquanto tabernacularmos aqui, não temos descanso algum, senão no seio do Pai. E quando saímos daqui, nossa expectativa e nossos desejos ardentes são de estar com Ele. Lançamos muitos olhares desejosos em direção ao céu. Mas quando a alma do salvo se aproxima
da bifurcação dos caminhos, então ela se atira nos braços de amor, da mesma forma que um rio, após muitos volteios e curvas, se derrama no oceano. Nada além de Deus pode satisfazer os nossos espíritos nesse mundo, e nada senão Ele pode nos satisfazer quando formos embora daqui. Contudo, leitor ouvinte, apenas os crentes estão garantidos e são encorajados a assim encomendar seus espíritos nas mãos de Deus à hora da morte. Quão triste é o estado de todos os incrédulos que estão à morte. Seus espíritos ainda cairão nas mãos dele. Mas será isso a miséria deles? Não o privilégio. Os tais acharão que é uma horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Sim, porque em vez de caírem nos braços de amor, cairão nas mãos de justiça. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. 7. Vemos aqui o verdadeiro refúgio do coração. Se a elocução final do Salvador expressa a oração dos cristãos às portas da morte, ela mostra que grande valor eles colocam em seus espíritos. O espírito interior é o tesouro precioso e nossa principal solicitude e nosso maior cuidado é vê-lo guardado em mãos seguras. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tais palavras, então, podem ser tomadas para expressar a atenção dada pelo crente à sua alma, para que ela possa estar segura, o que sempre acontece com o corpo. O santo de Deus, que se aproxima da morte, exercita poucos pensamentos acerca de seu corpo, onde ele será posto, ou como disporão dele. Ele confia-o às mãos de seus amigos. Porém, como seu cuidado desde o começo é com sua alma, assim ele pensa então nela, e com seu último suspiro a entrega à custódia divina. Não é, Senhor Jesus, receba meu corpo, cuide do meu pó, mas Senhor Jesus, receba meu espírito. Senhor, proteja a joia quando o cofre estiver quebrado. E agora uma breve palavra de apelo para concluir. Meu amigo, você está em um mundo que é cheio de problemas. Você não é capaz de cuidar de si mesmo em vida, muito menos o será na morte. A vida tem muitas provações e tentações. Sua alma é ameaçada dos dois lados. Em toda direção há perigos e armadilhas. O mundo, a carne e o diabo entraram em combinação contra você. Aqui está então o farol de luz em meio às trevas. Aqui está o sol da manhã. Aqui está o porto de abrigo em todas as tempestades. Aqui está o bendito pálio que protege de todos os dardos inflamados do maligno. Graças a Deus que é um refúgio para os vendavais da vida e para os terrores da morte. A mão do Pai, o verdadeiro céu do coração. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor. Obrigada, Deus, por esse ensino, Senhor. Eu não tenho palavras, Deus, para te agradecer por tamanha obra, por tamanho ensino, com tantos embasamentos da palavra. Irmão, eu espero, irmão, que depois desse ensino todo, você possa, irmão, parar 10 minutos do seu tempo, da sua vida, e observar e lembrar daquelas 3 cruzes. Ali havia 3 cruzes. No meio havia um Salvador, um homem, filho de Deus, sem pecado, santo, que veio para nos redimir. Ele sofreu tudo o que ele sofreu, irmão, na cruz, pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que nós que estávamos debaixo da maldição, para que nós que éramos malditos, nos fizéssemos perdoados. E do outro lado tinha um outro pecador, 2 ladrões. Era um pecador obstinado. Ali ele estava zombando de Jesus. Ele estava juntamente com os judeus que estavam ali do lado também, zombando de Jesus. E o outro pecador, o ladrão, do outro lado da cruz. Um pecador penitente que virou para Jesus ali, Jesus em igual condição com ele, pendurado na cruz, no madeiro, não demonstrando qualquer poder, nada. Jesus estava ali como cordeiro. Ele virou para ele e falou: quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Ali, com essas palavras, que foram palavras enviadas por Deus, você precisa ter em mente que o arrependimento vem de Deus. É Deus que amolece o nosso coração para que a gente se arrependa.
É Deus que manda, que planta a fé no nosso coração. É Deus que planta nós o buscarmos, termos fome de sua palavra. É Deus, irmão. Irmão, assim como Deus manda a chuva, assim tudo no universo está debaixo de suas mãos. E você veja que esse ensino desse homem, ele aqui mostra nas Escrituras que tudo isso estava nos planos de Deus. Ou seja, Deus tem o controle de tudo, irmão, tudo. Tudo o que aconteceu, Deus tem o controle de todas as coisas, irmão. Então veja, uma pergunta, irmão, eu te faço. Desses 3 homens, você pode escolher, porque é uma escolha. Jesus, ele não obriga a você a nada. A palavra de Deus, ela não te obriga a nada. Ela só diz, aquele que crê será salvo. Crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. É por isso que a Bíblia diz, ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Então eu te pergunto, irmão, qual pecador você quer ser? Você quer ser o ladrão, eu não sei se era da esquerda ou da direita, que foi o ladrão que pediu, o ladrão penitente, que se ele disse, quando ele falou, quando Jesus estivesse lá no paraíso, que se lembrasse dele. Ou seja, ele acreditou que Jesus era o único caminho para a salvação dele. Embora Jesus estivesse ali em pé de igualdade com ele, no mesmo patamar que ele acreditou que Jesus era o único caminho, a verdade e a vida, conforme diz as Escrituras. E o outro, não. O outro não se arrependeu. O outro não acreditou que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então, irmão, quais são os passos para você falar como esse ladrão e chegar lá ao paraíso? É você realmente abrir o seu coração. Se você não crê, irmão, em nada aqui do que foi falado, em todas as Escrituras apontadas, é porque Deus não amoleceu o seu coração. Então, irmão, se você acha que Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida, ajoelha, irmão, clama a Deus, fala, Deus, eu creio e me ajuda a me arrepender dos meus pecados, me ajuda a perceber que eu sempre vivi debaixo de rebelião, irmão. O nosso maior pecado é a rebelião contra Deus, irmão. É fazer o que a Eva fez lá e o Adão fez desde o início. E continuar fazendo. Porque a Bíblia diz que quando a gente se arrepende dos nossos pecados, Deus pega os nossos pecados, joga debaixo do oceano. Nem lembra mais. Quem fica nos lembrando do nosso pecado é Satanás. Então, irmão, clama a Deus, irmão, que Ele vai tirar o seu coração de pedra, vai dar um coração de carne e você vai pedir perdão a Deus dos teus pecados, vai pedir perdão a outras pessoas que você já magoou, vai largar o pecado, irmão, porque, irmão, toda vez que a gente peca, a gente está gritando igual aqueles judeus que estavam gritando lá, crucifica-os, crucifica-o. Toda vez, irmão, que a gente pecar, a gente vai estar trazendo uma maldição sobre a nossa vida. Igual os judeus trouxeram para a vida deles. Eles falaram que o sangue dele recai sobre as nossas mãos. Quando Pilatos falou que Jesus era inocente, que não via crime nenhum naquele homem, e que o sangue daquele homem fosse cobrado das mãos daquele povo que estava ali gritando, crucifica-o, crucifica-o, assim foi. Por isso que o povo judeu foi massacrado, passou por toda aquele holocausto. Eles não reconheceram Jesus como o rei deles. Eles disseram que já tinha um rei. Esse rei era um César. Quem foi esse rei depois, que muitos anos depois dizimou com tanto judeus? Foi o Hitler. Então, irmão, e foram com as próprias palavras deles. Foram as próprias escolhas deles. Então é por isso que a palavra de Deus diz, irmão, eu te dou bênção, te ofereço. Eis que o céu te dou como testemunha de que eu te ofereço vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, vida para que viva tu e a tua descendência. Veja que é uma escolha. Ele diz, escolhe. Então, irmão, qual é o caminho para a salvação? Reconhecer Jesus Cristo como Salvador da tua vida, realmente saber que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por Ele. Ninguém verá a Deus, irmão. Não existem vários caminhos, irmão. Só existe um caminho, Jesus Cristo. Se arrepender dos teus pecados,
largar o pecado, irmão. Sem santidade ninguém verá ou chegará a Deus. Jesus mesmo falou: a porta é estreita, o caminho largo é de Satanás, o caminho estreito é de Jesus. Não faça, irmão, como o vizinho aqui meu que faleceu esses dias. Ele era macumbeiro, servo de Satanás. Ele disse que no final da vida dele, ele ia reconhecer Jesus como salvador da vida dele e estava tudo bem. Ele já tinha tudo isso premeditado. Pois bem, apareceu um câncer de próstata, ele estava urinando sangue, a família disse que ele estava gritando para morrer. Certamente os demônios ali do lado, já preparados para levá-lo, e ele já vendo aquilo tudo, né? Para onde é que ele ia? Para o inferno. Começou a gritar, eu quero morrer. Apareceu uma mulher lá que Deus enviou. Ele disse, ele já tinha premeditado isso, veja bem, ele tinha premeditado isso. Ele disse que na hora H da morte dele, ele ia reconhecer Jesus como Filho de Deus e estava tudo bem, ele ia ser salvo. Agora eu te pergunto, irmão, é isso que você está premeditando fazer? Aí você pensa, irmão, pensa se a sua alma realmente vai ser salva. Porque Jesus mesmo disse que o caminho é estreito, largue a porta, mas o caminho é estreito. Portanto, irmão, eu espero, irmão, que você possa dizer, como Davi disse, que ele, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. É isso que um crente diz quando ele está no leito da morte. Ele não teme o vale da sombra da morte, porque ele tem a salvação, a certeza da salvação dele. Eu hoje, se Deus me chamar hoje, eu vou numa alegria, eu vou num contentamento, numa felicidade maior do mundo, porque primeiro, eu não vou estar aqui mais pecando contra ele, eu não vou ter que estar lutando contra a carne, eu não vou estar lutando contra Satanás, e eu vou para um bom lugar, eu vou ser coroada, eu vou ser salva. Então, irmão, é isso que você tem que pensar, que assim como o dia do nosso nascimento, a morte também é certa. Assim como Deus criou o nosso espírito e implantou lá no útero das nossas mães, para que a gente crescesse e multiplicasse, assim tem o dia da morte. Todo mundo sabe que a morte é certa. Então, irmã, não há como fugir da lei de Deus. Ou você vai lá, quando você partir, ou você vai para o céu, ser coroada, sua alma salva, seu espírito salvo, ou você vai para o lago de fogo de enxofre, onde há ranger de dente e gritaria, para o resto da sua vida. Pois é como Deus fala, eu te dou bênção, te ofereço bênção ou maldição, morte ou vida. Escolhe, pois, irmão, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E que Deus nos ajude nessa caminhada, porque não é fácil, mas a vitória é mais do que certa, porque em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Glórias a Deus. Sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador
Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, o silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda cresce. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falha, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, o silêncio envolvente. A pedra é colocada, os guardas se postam, a vigília coa, mas a promessa do domingo, o coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar.